circunstâncias que vão render o teu campo de ação único e individual. Quer dizer, é um juntamento dos eventos. Jardim. Deus vai juntar as coisas na tua vida. O concurso de circunstâncias. Alguém entende por que a Bíblia diz em Lamentações 3:37, não há nada que pode acontecer sem o Senhor permitir? Porque tudo acontece, é a configuração do teu jardim. O jardim do Éden não pode ser visto somente como um ambiente geográfico, como ele diz, mas o jardim do Éden é muito mais que um ambiente geográfico. É um conjunto das circunstâncias, dos eventos e dos tempos em que os objetivos de Deus podem ser cumpridos. Aleluia. E a Bíblia acrescenta, e Deus plantou o homem no jardim. Ele começa primeiro para fazer o quê? Ele prepara o lugar antes de criar o homem. Ele começa para preparar o lugar antes de criar o homem. Eu ouvi dizer aqui a alguém que o teu propósito já existia antes do teu nascimento. O teu propósito já existia antes do teu nascimento. De uma outra forma falando, todos os critérios e as características que se encontram em ti é um conjunto, é aquilo que eu estou chamando do teu jardim, para poder te facilitar em cumprir o teu propósito. Vou lhe dizer de uma outra forma. Quer dizer, o teu propósito é o teu cota. Ele merece respeito. Quando ele te manda, tens que obedecer, porque ele é muito tão mais velho. Se for para estudar, estuda em função do teu propósito. Se for para trabalhar, trabalha em função do teu propósito. Se for para se formar, se forma em função do teu propósito. E se for para se casar, se casa em função do teu propósito. Se for para viajar ou arranjar amigo, tudo é em função do teu propósito. O teu propósito já existia antes. Deus começa primeiro para pegar o propósito. Ele tem o propósito. E depois ele começa para criar o ser humano. Ele vai fazer um conjunto. É aquilo que eu estou chamando do teu gana, o teu jardim, para poder te permitir a cumprir o teu propósito. Aleluia. E a Bíblia diz, e Deus plantou. A palavra plantar em hebraico é sim. O que significa sim em hebraico? Significa colocado por um motivo bem específico. Colocado por um motivo bem específico. Não é em vão, não é por sorte, mas por um motivo bem específico que Deus vai plantar. E mais tarde vamos ver que esta forma de plantar é aquilo que eu estou a chamar da exposição ou do estabelecimento profético. Ele planta. Alguém sabe muito bem? Quando eu vou pegar uma planta para plantar na minha casa, o que eu faço? Eu estou a impor na terra. Vou cavar. Vou plantar. Sem a permissão da terra. Quer dizer, para Deus te criar aqui na terra, Ele não precisava do ponto de vista de ninguém. É por isso, para Ele te abençoar, Ele não precisa também do ponto de vista de ninguém. Ele vai impor. E mais agravante, mesmo se o mundo das trevas se levantar contra ti, o mundo das trevas não tem direito nem poder de impedir aquilo que o Senhor está plantando. Não dá a entender. Talvez o diabo já combateu o teu destino. Talvez já o diabo já adiou o propósito de Deus na sua vida. É possível. Pela distração, pela desobediência, pelo pecado. É possível. Mas há uma coisa que o diabo não é capaz de fazer. O diabo não é capaz de abortar o teu destino profético. Decreto aqui a favor de alguém. Este destino que se encontra em ti se cumprirá em nome de Jesus.
Não, parece que algumas pessoas não estão a entender. Este destino profético se cumprirá em nome de Jesus. Não, assim que eu estou a declarar, eu já vos falei. No universo espiritual, os pensamentos são os mais importantes e as palavras são as mais poderosas. O que sai da tua boca determina o que entra na tua vida. Assim que eu estou a declarando, quando estás a dizer comigo amém, estás a entrar na efetividade da minha declaração. Eu decreto, o plano de Deus será cumprido na sua vida em nome de Jesus. O plano de Deus será cumprido na sua vida em nome de Jesus. Tu podes fazer melhor que isso. O plano de Deus será cumprido na sua vida em nome de Jesus. Alguém pode ainda fazer melhor. O plano de Deus será cumprido na sua vida em nome de Jesus. Mesmo o diabo e todos os demônios reunidos e os bruxos da tua família são ajudantes do plano de Deus. Posso falar, posso acrescentar, posso profetizar. Receba o cumprimento deste plano em nome de Jesus. Receba o cumprimento deste plano em nome de Jesus. Receba o cumprimento deste plano em nome de Jesus. Oh, quem está aqui, levanta, grita comigo. Yeah! Posso falar, posso acrescentar, posso profetizar. Chuva de palma pela glória de Deus. Chuva de palma pela glória de Deus. Bate no vizinho. Bate no vizinho. Diga a ele, mesmo os bruxos da tua família te ajudem a cumprir o plano de Deus. E todos os demônios reunidos te ajudam a cumprir o plano de Deus. Eu decreto, o teu destino profético se cumprirá em nome de Jesus. Oh, por favor, o teu destino se cumprirá em nome de Jesus. Eu disse, por favor, o teu destino se cumprirá em nome de Jesus. O teu destino se cumprirá em nome de Jesus. O teu destino se cumprirá em nome de Jesus. O teu destino se cumprirá em nome de Jesus. Aleluia. Tem que me facilitar a liberar a bomba. Tem que me facilitar. Fala ao vizinho, por favor, facilita o apóstolo. A liberar a bomba. Aleluia. Aleluia. Ele pega o homem. Sim significa colocar tudo segundo o seu plano. Quer dizer, Deus regulou tudo. Ele organizou tudo. É aquilo que acontece na nossa vida. Deus pega o homem, lhe coloca, planta no jardim, mas o diabo também se encontrava. Deus pega o ser humano, lhe coloca lá no jardim, mas o diabo também se encontrava. Não é isso que o salmista diz em Salmos 23:5? Ele diz, endireita uma mesa diante dos meus adversários. Estás a ungir a minha cabeça, mas os adversários também estão lá. Porque a unção traz adversidade. Quem não quer inimigo na sua vida é uma pessoa que não quer a excelência na sua vida. A tua relação com Deus é calculada para produzir a excelência. E a excelência traz a eminência. E a eminência gera os inimigos. Quem quer a excelência e que não quer os inimigos, parece uma mulher que quer ter filhos e que recusa os sintomas da gravidez. Você quer ter filho? Aceita as dores da gravidez. Você quer ter excelência? Aceita o combate. Igreja do Senhor, o Goliat pode ser
um grande adversário para todo o povo de Israel. Mas o Golias é uma oportunidade para Davi. Não, ninguém se apercebeu. O Golias pode ser um adversário, um inimigo para todo o povo de Israel. Mas o teu Golias é a tua oportunidade. Se você vai perguntar a Davi qual é a pessoa que te marcou bastante na tua vida, o Davi não vai te falar, eu, meu pai, Jessé, nem a minha mãe, mas ele vai te dizer, eu, Golias, porque sem ele eu não podia ter fama, sem ele eu não podia subir no trono real. É o Golias que contribui para tudo. Quer dizer, o inimigo para mim é a oportunidade do meu destino profético. Eu pensei que eu me encontro aqui em frente de um Davi, porque Davi significa um bem amado do Senhor. Eu pensei, mas ainda não estou a ver um Davi aqui nesse lugar. Será que tem um Davi aqui nesse lugar? Será que eu posso ver aqui um Davi aqui neste lugar? Aleluia! O teu Golias não é um obstáculo para ti, mas é a tua oportunidade. Eu decreto, pouco importa a grandeza do teu Golias, este Golias cai agora em nome de Jesus. Este Golias cai agora em nome de Jesus. Oh, parece que você não se apercebe. Pelo manto apostólico que me foi concedido, eu decreto a respeito do teu destino. O Golias da tua vida cai agora em nome de Jesus. O Golias da tua vida cai agora em nome de Jesus. O Golias da tua vida cai em nome de Jesus. O Diego se encontrava lá no jardim. Quer dizer, haverá sempre uma força de hostilidade para te servir de retaguarda no caminho do teu destino. Deus vai permitir. Um homem não pode exprimir a natureza de Deus sem ter a autoridade sobre o seu ambiente. É por isso que Deus pegou o ser humano e ele começa. A minha Bíblia diz em Gênesis 1, 26 até 28. A Bíblia fala muito bem. E Deus abençoou o homem e a mulher. Ele abençoou. A Bíblia marca 2 pontos. O primeiro ponto, ele começa para falar da fecundidade. Ele começa a falar da multiplicação. Mas no último ponto é a dominação. Porque a dominação é o ponto culminante da bênção do Senhor. Deus te criou para dominar aqui na terra. Se não estás a dominar, quer dizer que estás a funcionar muito mal. Aleluia. E nós queremos ver hoje este fluxo que saía e que regava toda a terra. E a Bíblia fala muito bem de algo importante. Um fluxo que saía da terra que regava o jardim do Éden. E este fluxo é o símbolo do Espírito Santo. Em Êxodo 17, 6 até 7. Êxodo 17. 6 até 7. O que diz a palavra do Senhor? A Bíblia diz: eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horeb, e tu ferirás a rocha. Você vai bater a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. O povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Aleluia. Ele pega a rocha, bate na rocha para que a água saia. E o Paulo recebeu a revelação desta analogia inteligente para dizer: esta rocha que foi batida é o símbolo de Cristo que sofreu lá na cruz. E a água que saiu, esta água simboliza o Espírito Santo. Após a morte de Jesus, algo aconteceu na igreja. Algo aconteceu na igreja, o Espírito Santo veio. Quer dizer, a igreja não nasceu no dia da Pentecoste.
porque a Bíblia diz, da costuleta, Deus tirou o primeiro Adão e saiu a mulher. Lá na cruz, das costuletas de Jesus, saiu a água e o sangue no corpo de Cristo, para lavar e purificar a igreja. A igreja nasceu na cruz, mas foi manifestada no dia da Pentecostal. Nasceu na cruz e foi manifestada no dia da Pentecostal. E nós queremos estudar este fluxo que simboliza o Espírito Santo. Aleluia. Para poder falar deste fluxo profético, estamos a ver a comunhão com o Espírito Santo. Eu sempre fiquei muito chocado na minha Bíblia, porque eu vi, a Bíblia diz em Gênesis 1 até 3, a Bíblia declara, ao princípio, Deus criou os céus e a terra. A palavra hebraica usada é Elohim. Elohim marca o plural, porque o sufixo im em hebraico marca o plural. 3 pessoas distintas para marcar um só Deus. 3 pessoas, quer dizer o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus criou os céus, ao princípio, Deus criou os céus e a terra. Mas a primeira pessoa específica da divindade que é mencionada na Bíblia não é o Pai, não é o Filho, mas é o Espírito Santo. No versículo 3, a Bíblia declara: o Espírito Santo se movia acima das águas e Deus diz que haja luz e houve a luz. A primeira pessoa que está a ser feita menção é o Espírito Santo. Aquilo trouxe um choque no meu estudo bíblico. Eu tentei pesquisar para ver a respeito do nosso Senhor Jesus. Como é que um ser humano como Jesus, ele foi 100% Deus e 100% homem, e ele já tinha tudo coordenado para Deus, mas para poder nascer aqui na terra, Jesus não nasceu através do José, porque a semente do homem é que determina o sangue da mesma pessoa, mas Jesus nasceu do Espírito Santo. Quer dizer, o pai biológico de Jesus aqui na terra foi o Espírito Santo. Em Lucas 1:35, a Maria fez a pergunta: como é que isso vai acontecer? Porque eu nunca me envolvi com homem. Eles, a sombra do Altíssimo, e o Espírito Santo se apodera de ti. O pai biológico de Jesus foi o Espírito Santo, porque o sangue de Jesus deveria ser um sangue eterno. Ele nasce, igreja do Senhor. Ele começa a crescer. Em Lucas 4:1, a Bíblia declara: Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido pelo deserto. É o Espírito Santo que programava os retiros espirituais de Jesus, os acampamentos de oração. É o Espírito que pega Jesus, que lhe leva no deserto. E em Lucas 4:14, antes de começar o seu ministério, a minha Bíblia me diz: Jesus revestido pelo poder do sangue do Espírito Santo, e ele começa o ministério. Antes de começar o ministério, Jesus não podia começar sem o Espírito Santo. E o modo operatório de Jesus sempre foi dirigido pelo Espírito Santo. Há momentos, o homem que teve a mão seca, Jesus só fez a declaração: estenda a sua mão, ele recebeu a cura milagre. Há momentos que trazia os cegos, o Bartimeu, ele declarou, recebeu a cura. Uma outra vez, ele pega alguém, ele atira, deita sua saliva, mistura com a poeira, e depois vai aplicar na vista do cego, ele retoma a vista. Quer dizer, no modo operatório de Jesus, dependia do Espírito Santo. Há um momento que a pessoa se aproximava dele, ele só permitia que os homens comecem a pegar nos seus vestes, porque o modo operatório de Jesus dependia do Espírito Santo. E em Mateus 12:28, uma vez disseram a Jesus que ele expulsa os demônios por Beelzebul, mas ele deu a resposta a dizer: se é pelo Espírito Santo que eu estou a expulsar os demônios, então o reino de Deus vem a vós, porque é o Espírito Santo que faz descer o reino de Deus aqui na terra. Jesus expulsava os demônios pelo Espírito Santo. Em Lucas 11:20, a Bíblia diz: se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o Espírito Santo vem a vós, porque o Espírito Santo é o dedo de Deus, o dedo de Deus. Eu fiquei chocado, eu disse: afinal, todos esses milagres, a fonte da fama e do sucesso de Jesus aqui na terra foi o Espírito Santo.
E a minha Bíblia me levou distante para me dizer que antes de Jesus se ofertar lá na cruz, a pessoa que levou Jesus, que conduziu Jesus lá na cruz, é quem? É o Espírito Santo. A Bíblia diz em Hebreus 9, 14, é o Espírito Santo, pelo Espírito Eterno, levou a Jesus lá na cruz, para ele morrer a favor de ti e a favor de mim. O Espírito que fez o trabalho. Jesus morre, ele foi enterrado, mas antes de ser ressuscitado, o Espírito Santo foi à busca de Jesus. Em Romanos 8, 11, a Bíblia declara, é o Espírito Santo que ressuscitou Jesus entre os mortos. E ele recebe um corpo glorioso. Ele pega do Pai. Ele foi arrebatado numa nuvem, Atos 1, 2. E esta nuvem é o símbolo do Espírito Santo. O Espírito Santo vai pegar Jesus, que vai lhe arrebatar para lhe fazer sentar na direita do Pai. E Jesus recebe, Atos 1, o Espírito do Pai, que ele derrama na igreja do Senhor. Se Jesus, sendo Filho de Deus, foi capaz de depender do Espírito Santo até este ponto, quanto mais eu e você. Qual é o lugar do Espírito Santo na tua vida? Há pessoas aqui que consideram o Espírito Santo simplesmente como um poder. Você sabe, ninguém pode comungar com um poder. Quem vai pegar no feitiço para ser um bom jogador, para marcar o golo num jogo de futebol, ele não precisa comungar com o feitiço que ele pegou. Ele só vai precisar do feitiço quando tem jogo. E depois do jogo já não precisa mais. E muitos cristãos e mesmo pregador consideram o Espírito Santo só parece um poder. Só precisamos dele para poder orar a favor dos doentes. Precisamos dele para poder fazer serviço de libertação. Precisamos dele antes de ministrar. Mas o Espírito Santo não é simplesmente um poder que vem do Pai, mas o Espírito Santo é uma pessoa que tem sentimentos, que tem emoções. E o Espírito Santo tem um poder. E o poder do Espírito Santo é aquilo que eu chamo da unção. Atos 1, versículo 8. Recebereis um poder ou a virtude, vírgula, o Espírito Santo. Aquilo é um erro. Da tradução 70. Recebereis um poder na origem, em grego, vindo do Espírito Santo. O Espírito não é poder. Recebereis um poder vindo. Daqui a nada vou voltar nesse versículo. Vindo do Espírito Santo. Ele é um poder. O Espírito Santo é uma pessoa que tem emoções. Quantos de nós conseguem dizer bom dia ao Espírito Santo? Quantas pessoas conseguem dizer boa tarde ao Espírito Santo? Quantas pessoas conseguem dizer boa noite ao Espírito Santo? Eu fiquei tocado na minha Bíblia para ver que nas Escrituras Santas os discípulos, quando ficaram, eles aprenderam uma grande lição quando Jesus dizia que é mais vantajoso que eu vou, porque se eu não vou, o Consolador não virá. E na palavra do Senhor, em Atos 5, 32, você vai ver o vocabulário apostólico. Ninguém dizia, eu vou vir na tua casa, mas ele sempre falava, nós viremos. Estou a defender. Atos 16, versículo 7. O Silas, contando a história, quando ele se encontrava lá na prisão, ele disse o Paulo e nós, mas só tinha duas pessoas. Quer dizer o Paulo e eu e o Espírito Santo. A Bíblia declara com toda a vontade que eles tiveram para ir ministrar a palavra do Senhor em Troas. E quando ele se encontra lá em Troas, ele recebe uma visão. Ele viu um macedônio que estava a clamar, Paulo, socorro, socorro, Paulo. Aí a Bíblia diz que quando ele despertou do sono, ele pôde entender que o Espírito Santo estava à espera dele lá em Macedônia. Dependência total. Atos 15, 28. A Bíblia declara, só para escrever uma carta, eles diziam que o Espírito Santo e nós resolvemos vos escrever essa carta. Imagina o nível de dependência. Mesmo para escrever uma carta, você vai depender do Espírito Santo. A igreja do Senhor falta de poder, porque o lugar que teve o Espírito Santo na igreja primitiva
não é o mesmo lugar que ele tem hoje em dia nas nossas igrejas. O Espírito já não dirige mais os nossos cultos. O Espírito já não dirige mais as nossas igrejas. Tudo são regras. Nós, na nossa lei da igreja, nós falamos. Qual é esta lei que não concorda com o Espírito Santo? Ele fica abafado nos nossos cultos. É mais um culto de personalidade, em que os pastores ficam exaltados, porque a Bíblia declara, quando o Espírito vem, ele nunca vai render glória a um ser humano igual. Ele rende toda a glória a Jesus. Quem acredita que o Espírito Santo está aqui neste lugar? Não é para render glória a Hervé Beleza, mas é para render glória a Jesus. Nem pretendo roubar a glória do Senhor. Vamos ainda fazer uma leitura. Lucas 22. Lucas 22. Eu estou a falar profeticamente. Eu estou a precisar das pessoas que são circuncidadas de coração e de orelha, como dizia o Estevão. Tem que ter uma circuncisão de orelha e do coração para captar essa mensagem. Lucas 22, 7 até 11. Estamos na véspera da morte do nosso Senhor Jesus. Uma outra lição que o Senhor quis dar aos apóstolos. Lucas 22, 7 até 13.